Olá, caros amigos, professores, alunos. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre sistemas de equações lineares. A ideia de trazer esse vídeo partiu depois de uma semana assistindo aulas do CMSP, onde as professoras versaram sobre este tema. Bem, é claro que lá elas dispunham de um tempo pré-estabelecido para dar conta de falar deste tema, portanto, não tinham tanta liberdade de fazerem com mais calma. Eu farei um pouco mais pausado, nem tanto para não dar sono em vocês, mas farei de uma maneira mais devagar. Bem, alguns alunos, durante a aula, falaram lá que estava muito rápido e tinham algumas dúvidas, então eu trago esse vídeo que poderá servir, primeiro, como recuperação, segundo, como aprofundamento. Eu pretendo trazer uma abordagem que faça as duas coisas. Primeiro, a gente faz uma leve recuperação, falando sobre o escalonamento, por que que ele está aí, etc. E depois a gente traz umas questões que permitem fazer um aprofundamento. Colocar em tela a discussão sobre exercício de fixação. É muito comum a gente ouvir falar em vou dar exercícios de fixação para que o aluno treine. E a outra questão é, alguns livros também trazem esse tipo de proposta de exercício de fixação. Então, para ampliar essa discussão, a gente vai falar um pouco, ele vai servir para a questão da recuperação, para o aprofundamento e para romper com a ideia de exercício de fixação. Vamos lá. Então, seguindo aqui para o próximo slide, eu quero colocar duas ações importantes para a resolução dos sistemas aqui apresentados. A primeira ação importante é deixar claro quais são as condições do enunciado. O enunciado tem todas as informações necessárias? As informações que estão no enunciado são demasiadamente exageradas? Estão sobrando? É, Os números que estão no enunciado pertencem a qual conjunto numérico? São algumas perguntas que nós podemos fazer para descobrir quais são as condições do enunciado. E a outra ação importante é representar essas condições que está na língua natural numa linguagem matemática. Isso não é uma atividade cognitiva tão simples. Segundo Raymond Vah, autor da teoria dos registros de representação semiótica, você fazer a conversão de, de uma representação de um registro para uma outra representação não é uma atividade cognitiva tão simples. E nesse caso, a mudança da representação língua natural para a representação algébrica. Bem, vamos seguir adiante. Eu não posso, pretendo não ficar muito tempo nesses slides para não ser muito cansativo, porque a parte teórica aqui menos importa e nós vamos discutir um pouco mais da prática na sala de aula. Trago aqui uma citação da BNCC, da página 522. A BNCC, última versão, a versão que eu estou utilizando aqui, que eu baixei da internet, é de 2019, onde diz: um dos desafios para a aprendizagem da matemática no ensino médio é exatamente proporcionar aos estudantes a visão de que ela não é um conjunto de regras e técnicas, mas faz parte de nossa cultura e de nossa história. Bem, então é claro que lá no CMSP ela não poderia trazer todos esses aspectos, então ela fez uma abordagem pela técnica do escalonamento, mas eu quero dizer que isso não é o mais importante. O que é mais importante é que o aluno entenda que faz parte do nosso contexto cultural e histórico, ou seja, é um conhecimento sócio-histórico-cultural que está aí e que precisa ser discutido porque ele está como está e por que permanece. Uma discussão muito simplificada diria: não sei para que serve, então vamos tirar, simples assim. Mas não é simples assim. Então são discussões que nós podemos fazer sobre o objeto do conhecimento, por que ele foi introduzido, como ele era apresentado em momentos históricos anteriores e como ele está sendo apresentado hoje, por que ele está sendo apresentado assim. Então vamos avançar. Competência específica número 4 da BNCC, para dar
Vou mudar minha imagem do lugar. Para trazer luz à nossa discussão, essa competência diz o seguinte: compreender e utilizar com flexibilidade e fluidez diferentes registros de representação matemáticos, algébrico, geométrico, estatístico, computacional, etc., na busca de solução e comunicação de resultado de problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático. Então, a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático não deve se pautar somente em técnica, né? A teoria, a tecnologia teórica, e aí eu estou trazendo um pouco de um aspecto conceitual, essa tecnologia teórica deve subsidiar a escolha dessa técnica. Pois bem, vamos avançar. Aqui está um pouco carregado esse slide, mas não tem problema, porque acho que dá para nós lermos. Então, com base naquela competência número 4 lá, que eu utilizei no slide anterior, a competência específica, se você quiser uma descrição mais detalhada sobre aquela competência, está na BNCC, na página 530. No currículo do Estado de São Paulo, sistemas de equações lineares pertence ao bloco números e relações, está apontado lá na segunda série do ensino médio, no segundo bimestre, com a seguinte descrição: resolução e discussão de sistemas lineares, 2 pontos, escalonamento. Então, a ênfase é no escalonamento. Então, para falar em plano de recuperação, plano de aula, plano de trabalho, você poderia dar ênfase nessa habilidade, saber resolver e discutir sistema de equações lineares pelo método de escalonamento de matrizes. Tudo bem? Então, aqui só para que você saiba onde está, quais são as habilidades relacionadas, qual é o objeto do conhecimento, o bloco, etc. Vamos avançar. Bem, algumas questões, vou deixar aqui 3 questões para que nós possamos futuramente fazer uma discussão. Como este saber se apresenta como um saber a ensinar? E aí é claro que tem um pouquinho de transposição didática, eu não quis dar esse nome para não ter que fazer referência a um autor Chevalier, mas é um pouquinho disso aí, como que ele está sendo apresentado. Na segunda série do ensino médio, que objeto matemático é esse? Sistema de equação. Que objeto que ele é? É solicitada uma mudança de representação da língua natural para a língua matemática, isso ficou claro. Mas e o inverso? É solicitado? É dado um sistema e solicitado que o aluno escreva? Um problema? Então, algumas questões. Vamos avançar. Então, feito rapidamente essa introdução, dado essa ideia geral de BNCC, currículo, habilidades, competência, vamos para o primeiro sistema. E aí eu gostaria de convidá-los a tentar resolver esse sistema. E no próximo vídeo eu vou trazer uma série de questões para que a gente discuta essa resolução e coloque elementos que possam constituir esta nova ação como recuperação e também como aprofundamento. Se constituirá como recuperação pelo fato de estar vendo uma nova discussão por um outro aspecto, e se constituirá como aprofundamento a partir do momento que eu trarei elementos para que você analise coisas que, a priori, numa aula mais convencional, não é solicitada a análise. Tudo bem? Para falar um pouco só sobre o escalonamento, que está sendo tanto enfatizado, quando você pega alguns livros didáticos, alguns materiais de apoio, uma técnica que é apresentada anteriormente é a técnica, o método de Cramer, do determinante, mas em um determinado momento é dito que lá ele se torna um pouco inviável para sistemas de ordem maior que 4, então ele fica mais como um conhecimento teórico. Então essa é uma prévia aí de por que a prioridade no escalonamento e por que não no Cramer, mas tem outras técnicas que nós precisamos discutir, tudo bem? Vamos ler esse sistema e deixar aí como problema para que vocês possam resolver. Temos 2 lingotes de ouro, um ao título de 0,950, o outro ao título de 0,800. Eles são fundidos juntos, acrescenta-se 2 kg de ouro puro.
O único lingote obtido tem um 906 e pesa 25 quilogramas. Qual é o peso de cada um dos primeiros lingotes? Vou deixar depois aí a referência, né, de onde eu tirei esse sistema, não foi eu que criei. E aqui embaixo é como se fosse uma nota de rodapé explicando o que é título. É bem provável que os alunos conheçam a palavra título, saibam o significado de título, mas não saibam o significado de título nesse contexto específico. Então tem aí uma notinha para que ele leia e provavelmente entenda o que é título nesse contexto. Então, pessoal, tentem resolver esse sistema, se preparem para vir para uma discussão mais avançada, para que a gente abranja numa única etapa, numa única proposta, a ideia de recuperação, a ideia de aprofundamento e aproveite para romper com a ideia de exercício de fixação. Ok? Um abraço a todos, boa sorte e logo mais voltaremos para discutir a resolução que vocês encontraram. Um abraço. Bem, então, pessoal, eu deixo aqui um QR Code no final deste vídeo para que vocês possam responder o formulário onde há a questão, o seu nome, o nome da escola, se você for aluno, o seu segmento ao qual você está inserido, se é ensino fundamental ou ensino médio. E para que você faça o acesso, basta apontar a câmera do seu celular para o leitor de QR Code. E se você tiver instalado no seu dispositivo o leitor de QR Code. Se não, basta ir ao Play Store do seu smartphone e fazer o download. E para que você possa responder, é necessário que você esteja logado com o e-mail institucional do Gmail, tanto o professor quanto o aluno. Então, boa sorte e bom trabalho a todos.